Finalmente, o Tigrinho, mais conhecido como Vitor Roque, foi apresentado e teve a coletiva de imprensa dele e também da Leila Pereira falando sobre o caso de racismo em cima do jogador Luigi na Copa Sub-20 da Libertadores. E eu vou falar tudo sobre as coletivas da Leila e do Vitor Roque. E vou pedir para você se inscrever aqui no canal e também seguir a gente nas redes sociais. Primeiro, anotei as pautas aqui. A Leila parabenizou muito o JP Sampaio sobre a atitude que eles tomaram em relação ao racismo e também pediu a punição das pessoas que praticaram esse ato criminoso. E claro, cara, o estádio estava vazio, então era nítido quem eram as pessoas que praticaram esse ato. Não foi um caso que tinha 1 milhão de pessoas e não deu para identificar. Então, a polícia lá do Paraguai sabe exatamente quem foram as pessoas que praticaram esse ato. E não aconteceu nada. E um outro fato importante que a Leila pediu a punição do Cerro Porteño na competição. Eu acho muito difícil que a Conmebol tome essa atitude, porque a Conmebol, apesar de levantar bandeira contra o racismo, tem os banners durante os jogos, eles de fato, na prática, não fazem nada. Inclusive, a Leila disse que tentou falar com o presidente da Conmebol, que é um paraguaio, e ele não atendeu. Cara, numa situação dessa, no mínimo, a Conmebol tem que atender o telefonema do Palmeiras. E isso não nesse caso, em qualquer momento, porque eles são parceiros. O Palmeiras participa da competição da Libertadores, inclusive é um dos protagonistas. Então, ele não atender o telefonema do Palmeiras, pra mim, é ridículo e mostra muito que a Conmebol é conivente com o racismo dentro do futebol. E com isso, a Leila conversou com o Edinaldo, que é o presidente da CBF, e também vai acionar a FIFA para ver juridicamente até onde eles podem chegar para punir mesmo o Cerro, os torcedores e todo mundo. E a Leila falou que vai até o fim. Nesse ponto eu achei muito positivo a atitude da nossa atual presidente. E também a Leila falou que está totalmente descrente com a Conmebol em relação a tomar alguma atitude severa do racismo e falou que vai antes do sorteio da Libertadores, porque no sorteio da Libertadores todas as comissões dos times se unem para participar e ver como é que é o sorteio, e ela disse que ela vai antes do sorteio para conversar com o presidente cara a cara se ele não atender o telefonema. Ou seja, a Leila está sim querendo alguma punição em relação ao caso do racismo. E já tá tarde, né? Porque não é a primeira vez que o clube sofre racismo. Toda vez que a gente jogar no Uruguai, é um país onde os torcedores imitam macaco, ficam chamando. Na Argentina, a mesma coisa. E agora foi no Paraguai. E só ficou mais claro, mais nítido, porque o Luigi teve que dar uma entrevista chorando pro pessoal começar a dar mídia e dar mais voz em relação a isso. Então, ponto pra Leila e vamos ver se a Conmebol toma alguma atitude em relação a isso, porque o negócio tá feio. O jogador teve que chorar, um jogador de 18 anos, que tá em formação. Cara, absurdo o que aconteceu no Sub-20 da Libertadores. Agora, falando da apresentação de Vitor Roque, né? Uma coletiva onde nitidamente deu pra ver que o Vitor Roque estava nervoso, né? A sala de imprensa estava lotadíssima, óbvio, o tamanho dele traz toda essa imprensa, a imprensa inteira praticamente estava lá para acompanhar a apresentação do maior jogador, ou seja, o mais caro jogador contratado por um clube brasileiro. A transação foi em torno de 25 milhões e meio de euros. E além de ser a mais cara, ele vem para ser o 9 da seleção do Palmeiras, né? O cara ele é o cara que vai vir para assumir a 9, onde o Palmeiras já tá tentando há 2 anos. E a Leila também, ela deu aquela cutucada na resenha falando, pô, agora não me cobrem mais o 9, né? Porque o 9 chegou. E ela tá certa. O 9 chegou e o nome do Vitor Roque é muito forte pra camisa 9. Então, não tem como criticar a Leila em relação a isso. E a Leila valorizou muito o Anderson Barros pela contratação. O Anderson Barros, que é muito criticado pela torcida pela falta de
pulso nas contratações. Dessa vez não tem como falar, nessa janela o Palmeiras contratou muito e bem e caro, gastou. Então a diretoria fez a parte dele. Agora a comissão de jogadores tem que mostrar em campo e dar resultado. E ela também, além do Anderson Barros, parabenizou muito o Sica, o André Sica, que é o advogado do Palmeiras, que fez toda essa transição, né? Porque a La Liga foi contra, porque tinha algumas partes burocráticas que travavam, enfim, foi uma negociação muito complexa e todo mundo acompanhou essa novela, que passou por La Liga, aí teve que pedir autorização da FIFA e conseguiu, enfim. E aí, no final, o Vitor Roque chegou no Palmeiras e vai vestir a camisa 9, né? Que era uma dúvida da galera qual camisa ele ia vestir. Agora, falando da entrevista do Vitor Roque, ele estava muito tímido, as respostas dele, das perguntas, eram muito curtas, assim, muito simples. E alguns pontos que eu coloquei aqui, primeiro, é da música, né? Perguntaram da música do Tigrinho sobre ele que atrelou, né, a contratação dele com a música, e ele falou que a música é pesada, realmente é bem explícita, assim, mas ele disse que ele entrou pra resenha. E também perguntaram muito sobre o não sucesso dele no Barcelona e os motivos. E aí ele falou que talvez o principal motivo foi porque ele chegou lesionado, né? Ele demorou praticamente um mês para estrear, porque ele estava em recuperação e isso dificultou. Mas além disso também a concorrência era braba, né? Tinha um tal de Lewandowski que como camisa 9, o Xavi até tentou botar ele jogando de lado ali para ver se encaixava, mas não é a dele, então com tudo isso ele não se deu bem. E aí ele vai pro Betis, e no Betis ele começa bem, fazendo alguns gols, mas também não engrena. Isso não quer dizer que ele não vai se dar bem no Palmeiras. A gente tem diversos casos de jogadores que foram para a Europa e bateram e voltaram no Brasil, destruíram, como Gabigol, Pedro, enfim, a gente consegue dar vários nomes aqui. Então o insucesso dele na Europa não quer dizer que ele vai mal aqui no Brasil. Outra pergunta legal que fizeram pra ele foi sobre o Endrick, né? O Endrick, que é um amigo dele, ele disse que não tem uma rivalidade, que a mídia sustentava isso e eles são muito companheiros. Continuando aqui as pautas que eu anotei, ele falou que ele tá com condição de jogo, ou seja, fisicamente ele tá bem, então ele pode sim entrar no jogo na segunda-feira contra o São Paulo, na minha opinião. Ele deve estrear. Eu colocaria ele já como titular, agora conhecendo o Abel, talvez ele comece no banco e entre durante a partida, porque o Flaco Lopes, no último jogo ele veio bem, então tem a questão da meritocracia, mas com o tempo o Vitor Roque, pelo peso e pela bola que tem, ele vai assumir a titularidade. Bom, agora ele também falou que ele ter voltado para o Brasil não é um passo para trás da carreira, né? Porque ele pode sim voltar para a Europa de novo e se dar bem lá, porque ele é muito novo e eu concordo com ele, e é um caminho mais curto para ele voltar para a seleção. Ele que já jogou muito, já foi convocado, já jogou seleção de base, inclusive com o Endrick, enfim, então ele tem muita bola e muita lenha para queimar. E também um motivo mais um motivo, na verdade, para ele ter vindo para o Palmeiras foi a questão do Mundial, né? O fato dele competir o primeiro Mundial Super Mundial da história no Palmeiras foi mais uma motivação para ele vir pro Verdão. E terminando aqui, ele falou sobre o gramado sintético, ele falou, que prefere jogar num sintético bom do que num natural ruim. Ele que jogou no Atlético Paranaense e lá também é sintético, né? Então é isso, galera. Eu gostei muito da entrevista da Leila sobre o racismo e do Vitor Roque, ele foi tímido e tal, mas é isso aí. O que importa é ele mostrar dentro de campo, beleza? Então, o que vocês acharam dos meus comentários em relação às duas coletivas? Comente aqui, dá o like, compartilha o parceiro, demorou? Tamo junto, valeu!